João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu então Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Então respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O lava-pés, naquela época como prática, estava ligado a uma higiene. Você vinha andando de várias cidades, você percorria quilômetros com sandálias, os seus pés estavam sujos. Então, como uma prática de higiene, o propósito era tornar os seus pés mais apresentáveis, mais limpos, para você entrar num ambiente. Mas nesse lugar que Jesus está levando os discípulos, a dinâmica que Jesus está fazendo, ela é profética, ela é simbólica, ela aponta para algo. Ele não está simplesmente lavando os pés dos discípulos da poeira, mas ele está ensinando um princípio. Se eu não puder lavar vocês, purificar vocês, eu não posso ter parte com vocês. Porque aquilo que é santo não se mistura com aquilo que não é. Aquilo que é puro não se mistura com aquilo que não é. Porque quando você pega um pouco de pureza e mistura com um pouco de sujeira, tudo se torna sujo. Se eu pegasse um copo d'água aqui e eu trouxesse uma gota da água que tem lá fora, na caixa de gordura da igreja, e falar assim: irmão, eu vou botar uma gota só numa garrafa de 2 litros, você beberia dessa água, sim ou não? Mas é exatamente assim que muita gente está tentando encarar a sua jornada de fé. A Bíblia fala que uma mosca num perfume, ele estraga todo o óleo, toda a unção. Os vitimistas vão dizer: mas a culpa não é minha, ela caiu. Os negacionistas vão dizer: não tem nada de errado, é só uma mosca. Mas os maduros entendem que só entrou uma mosca num perfume caro porque alguém deixou ele descoberto. Qual que é o seu papel, irmão? É cobrir com tudo que tem, protege a unção, com tudo que tem, mantém guardada a tua santidade, com tudo que tem, protege a tua identidade. Porque ela que te dá acesso ao reino, ela te dá acesso às promessas, ela te dá acesso ao Pai. Alguém está comigo? Diga amém. Não dá para servir a 2 senhores. Eu trouxe a palavra no primeiro pregação nessa série, mas eu quero lembrar, Gálatas 5,16, o princípio pelo qual a gente está pregando hoje diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão num conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ou também rebeldia, porque a Bíblia diz que rebeldia é tal como feitiçaria. A Bíblia fala de feitiçaria, e muitas vezes a gente acha que feitiçaria vai estar ligado a algo mais esotérico, mas rebeldia é tal como feitiçaria. O que é rebeldia? É não se submeter. Se a gente vai para o carisma, a gente aprende sobre submissão e autoridade. Toda autoridade é constituída, ela é instituída, estabelecida por Deus. Você está comigo? Diga amém. Pastor, você está dando alguma indireta para Alphaville? Não, irmão, eu já vivi isso em todas as igrejas. Mas eu confesso que aqui foi maior do que eu já tinha visto em outras. Mas eu também sei que isso já passou. O melhor de Deus já está acontecendo, amém? Eu lembro no início foi complicado. Tinha um grupo de louvor, criaram um grupo paralelo. Tinha um grupo do carisma, criaram um grupo paralelo. Tinha um grupo do não sei o que, criaram um grupo paralelo. Irmão, criar uma força paralela não é diferente do que o tráfico faz em relação à polícia, por exemplo. Não reconhecemos o Estado absoluto, então criaremos um Estado à parte. Não reconhecemos uma liderança, então criaremos uma liderança à parte. O problema é que Jesus não criou uma igreja à parte. Ou você se submete, ou você é insubmisso. Ou você honra, ou você é rebelde. Alguém está comigo? Diga amém.
Essas são obras da carne, sem perceber, irmão. A gente pode estar vivendo isso, não só na igreja, no trabalho. Cria um grupo, só fala mal do patrão. Ele é tão ruim, sai de lá. Mas se você está aí, a sua família usufrui do que você recebe, daí honra. A Bíblia diz, façam para o seu Senhor como se fizessem para o próprio Deus. Por quê? Porque você expressa o caráter de Deus. Eu conheço grandes empresários que não querem contratar evangélicos, porque dizem que são alguns dos funcionários que mais dão trabalho. Sabe por que existem alguns evangélicos que dão trabalho? Porque eles acreditaram a parte da Bíblia que fala sobre fomos chamados para governar, e acham que tudo é pequeno demais para ele. Esse trabalho é pequeno demais, o salário é pequeno demais, eu trabalho demais, porque Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Mas isso daqui tem que estar em equilíbrio com a parte que somos submissos, somos mansos, somos aqueles que somos agentes de paz, somos conciliadores. E se você só pega essa parte e não essa, irmão, você só é alguém iludido. Não tem nada pior do que um tolo animado. A gente sai de um culto, não, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Como que eu vou acessar isso? Pelo fruto do Espírito, não pelas obras da carne. Alguém está comigo? Diga amém. Coloca a mão nas minhas palavras, por favor. Mas se não quiser, tudo bem. Eu preciso pregar o que Deus está falando com a igreja. Você está comigo? Diga amém. Efésios 5:23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora pega essa chave. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aqui em Efésios tem uma direção clara para maridos e mulheres, para maridos e esposas, mas como ele faz uma referência do marido a Cristo e a mulher à igreja, aqui a gente tem uma direção prática também para a igreja. O que a palavra está dizendo? Que Jesus, ele salvou o corpo, a igreja, e ele tem um propósito, para a santificar. Irmão, você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para ser santo. Eu vou falar isso mais uma vez e alguém vai pegar isso aqui. Você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para ser santo. Jesus não morreu para você se tornar crente, Jesus morreu para você se tornar filho. É para esse lugar que ele quer te levar. Alguém crê nisso? Diga amém. Então ele está dizendo, olha, Jesus salvou a igreja com propósito. Qual que é o propósito, pastor? Para santificá-la. E como que ele vai santificá-la? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santifica a igreja é a palavra. Pastor, mas por que a igreja tem crescido tanto e a gente não tem visto o mesmo nível de santidade crescendo? Porque nem todo mundo está pregando a palavra, nem todo mundo está ouvindo a palavra. Tem pregações e sermões que parecem mais com uma palestra motivacional do que o evangelho. Aí tem gente que vai falar, André, mas sinceramente, eu já ouvi pregações suas, você fala de um evangelho açucarado. Não, eu falo de coerência. Eu falo de um Deus de milagres, a gente tem que viver milagres. Eu falo de um Deus de promessa, a gente tem que viver promessa. Eu falo de um Deus de cuidado, a gente tem que viver cuidado. Essas coisas não mudam em nada a necessidade de santificação, de rendição, de temor. Alguém está comigo? Diga amém. O evangelho real não é um evangelho cítrico, estéril, crítico, ácido, não. É um evangelho de redenção, de paternidade, de filiação, de restauração, de renovo. Mas essas coisas não anulam o fato de que Deus ainda é Deus e o Senhor ainda é Senhor. Precisamos temer e tremer quando Ele fala. Qual que é o propósito da morte de Jesus? Santificar a sua igreja. Qual que é o caminho a partir disso? Nos tornarmos cada vez mais purificados, santos, irrepreensíveis e livres de qualquer acusação. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!